Bom dia, gente. Então, estamos prontos para continuar com a nossa programação e eu gostaria de dar boas-vindas à Gláucia Moura. A Gláucia, ela é professora de inglês e também pedagoga com expertise em educação pública, educação bilíngue e também trabalha com ensino de inglês em favelas. Atualmente, a Gláucia é mestra em Linguística pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ela atua na Secretaria Municipal de Educação do Rio e também é membro do Conselho Consultivo sobre Políticas Públicas para Ensino de Inglês do British Council. Então, também já está muito acostumada com os nossos programas, com os nossos eventos. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre inglês nas periferias. Então, bem-vinda, Gláucia. Tá sendo um privilégio estar compartilhando mais uma vez, né, um pouquinho dessas trajetórias, desse repertório que fui alcançando ao longo desses anos de experiência. Então, hoje, vamos trazer à luz a questão, né, o periférico para periferias. Quando eu pensei nesse título, eu sempre penso em algo que dialogasse com o meu senso de pertencimento, né, porque isso digamos assim, é uma das ações que eu tenho dentro dessa construção do conhecimento em língua adicional com os meus alunos na rede, né, na rede municipal do Rio. Aqui eu sou conhecida como professora Gláucia Moraes e eu represento todos esses espaços periféricos, essas favelas, e vocês vão conhecer um pouquinho desse mundo agora, né? Vou pegar vocês pela mão e vou embarcar nessa viagem neste momento. Todos prontos? Eu sempre acho interessante nós, enquanto professores, termos a sensibilidade de indagar o aluno de como ele realmente se sente. Então, a questão da motivação do aluno, a questão de de passar a segurança de que ali naquele espaço ele realmente pode falar o que ele está passando, contribui extremamente para tudo que a gente pensa em desenvolver, seja de metodologias, seja de atividades, seja de ações para essa construção do conhecimento em língua adicional e também valorização da língua materna que ele já traz de bagagem. Assim como a Vanessa apresentou, eu sou a Gláucia Moraes, que é o próximo slide. Todas essas identidades, é o terceiro slide, por favor. Eu consigo passar. Próximo. Next. Isso. Eu sou uma mulher periférica, mulher preta, sou mãe solo da Ayla Lin, que é uma criança de 5 anos. Nasci no Complexo do Alemão e cresci no Complexo da Maré, que são 2 complexos de favelas assim, gigantes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Como a Vanessa adiantou, sou mestra em Linguística pela UERJ, com foco em educação plurilíngue, principalmente na esfera pública. Junta toda essa costura, né, além da formação em letras, em pedagogia, eu falo que assumo outras identidades dentro desse espaço, né, desses desdobramentos sociais. E isso me coloca sempre na ponta de estar falando por pessoas que até então estavam no espaço de invisibilidade. Então, hoje, eu estou aqui nesse espaço para poder trazer um pouquinho, né, do que a gente acredita que seja importante nessa nossa trajetória. Próximo slide. Sempre que eu começo as minhas aulas, sempre que eu começo as minhas palestras, no próximo slide vocês vão ver, eu sempre construo o que a gente chama de combinados e intenções. Isso não só com os meus alunos da educação infantil, mas também com os meus alunos de Fundi 1, os meus alunos de Fundi 2 e até mesmo nas palestras, consultorias no geral. Por que é importante isso? Porque as pessoas precisam se sentir num ambiente que a gente fala seguro para que eles possam externar
né, suas dores, externar um pouquinho das suas narrativas, das suas escrevivências, autobiografias. E para isso, a gente precisa estar sempre falando abertamente as nossas intenções e qual o intuito quando a gente está tentando fazer aquele momento, né, apresentar. Então, hoje não vai ser diferente. Hoje vocês também vão ter esse espaço para perguntar, vocês podem colocar lá no chat, vocês podem enviar depois para a gente perguntas, e eu fico muito confortável em saber que vocês estão nesse espaço aqui e dispostos a ouvir e também passar por um processo de desconstrução, que é o que a gente tenta fazer ao longo desse tempo. Próximo slide, por favor. Um ponto importante é que a gente sabe que num recorte, né, de tempo agora, a gente não tem como abarcar tudo que gostaríamos, mas é importante nesse momento que a gente está tendo aqui, essa oportunidade, que vocês reconheçam as experiências, não só as minhas, mas que vocês possam revisitar tudo que vocês estão vendo ao longo, né, desse programa, né, dessa semana, né, que o VC está disponibilizando. A gente precisa partir da premissa que as nossas identidades elas são complexas e nisso revisitar todas as questões, todos os pontos, seja no âmbito acadêmico, profissional ou pessoal, muitas vezes vai ser esmagador, mas é necessário. E que depois dessa experiência que vocês estão tendo aqui, vocês possam reservar um espaço de tempo para poder processar tudo que a gente está conversando, né? Para poder saber como vocês podem estar tomando posse dessas informações e buscar estratégias de aplicabilidade. E, principalmente, o respeito e a escutativa, ela é essencial para que o trabalho aconteça, independente do espaço. Próximo slide, por favor. E aí, eu vou trazer esse primeiro guarda-chuva para vocês. Quando vocês pensam periferias, o que vem à sua mente? No meu caso aqui, dentro da minha experiência, eu vou trazer na bagagem narrativas, eu vou trazer para vocês um pouquinho da ótica daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu vivencio nesses espaços periféricos, mas, principalmente, eu vou poder trazer para vocês aquilo que nunca me contam, aquilo que nunca me apresentam, aquilo que não me mostram, que é essa ótica das possibilidades de, digamos, ampliar a mobilidade desses meus estudantes nos espaços periféricos. Pode avançar o próximo slide. Nesse próximo slide, sou eu na entrada do Complexo da Maré com a minha filha, Ayla Lin, que é o espaço onde eu cresci. E uma das coisas que toda vez que eu atravesso essa passarela, né, e encontro com pessoas que são da minha vivência, que cresceram comigo, que são pessoas que acompanharam toda a minha trajetória, eu me coloco muitas vezes no lugar desse meu aluno que eu atendo nesse espaço, né? Quando você me escuta, você me enxerga? Então, é esse tipo de questionamento que eu, enquanto professora, né, atualmente de língua inglesa, que até então não alcançava esse espaço dos meus alunos nesses territórios, é o meu momento de escuta. É aquele momento que vamos para a roda, vamos tentar dialogar. E quando esse aluno começa a trazer essas narrativas, começa a trazer suas dores, começa a trazer as suas, digamos assim, muitas vezes os seus relatos do cotidiano dentro desses espaços periféricos, eu preciso me sensibilizar, e quando eu falo me sensibilizar, não é chorar com o aluno. Me sensibilizar é realmente conseguir perceber o que esse meu aluno está falando, o que esse meu aluno está trazendo para mim. E com isso, eu consigo fazer ajustes, adaptações dentro daquilo que eu tenho planejado para aplicar, respeitando o que ele está trazendo de conhecimento de mundo. Até porque a gente não pode partir do princípio que esse aluno, pelo fato dele ser uma criança de 4, 5 anos de idade, está ali construindo esse conhecimento em língua adicional, eu não posso achar que aquele aluno está chegando para mim vazio.
Não, esse aluno ele está trazendo sim noções de mundo, ele está trazendo sim suas vivências, as suas bagagens, as suas experiências, boas ou ruins, e a partir dali, a partir do momento que ele está ingressando naquele espaço escolar periférico, eu preciso compreender e valorizar, entendeu? Aquele ambiente em que esse aluno está inserido e não dizer que não, aquilo ali não me serve, o que vai ser, vai servir o que eu falar daqui para frente. Não. Eu preciso realmente mostrar a minha intenção, eu preciso realmente trazer os meus combinados e, principalmente, o aluno precisa se sentir seguro para que ali seja realmente um espaço, né, o que eu falo assim, o laboratório dele de aprendizado. Próximo slide, por favor. E aí, eu sempre gosto de trazer a questão do conceito, o olhar, quando nós pensamos nos espaços periféricos. Aqui vocês estão atravessando todas as nomenclaturas possíveis quando pensamos em periferias, né? E aí você sempre vai perguntar, quem nunca teve essa experiência de atuar em espaços periféricos e espaços conflagrados, a oportunidade também é agora, né? Porque isso faz parte também da construção da história do nosso país, né? Então, é importante falar, não dá mais para a gente tampar os nossos ouvidos. E aí você sempre vai, quando você se esbarra com essa informação, dentro de você, muitas vezes, vai vir esse questionamento. O que eu tenho com tudo isso? Ali eu apresento favela, né? Com double L, porque era assim que a favela era vista e era escrita lá no final do século XIX, tá? Dentro da sua historicidade, é contemplada o nome de uma árvore que nascia lá no topo de um espaço que nem que em alguns lugares, né, periféricos tinha, e por isso que dava essa nomenclatura, mas era um espaço que sempre colocaram marginalizado, né? O espaço de pessoas desocupadas, o espaço de pessoas que não tinham expectativa de vida e tal. Aí avançamos com o tempo, as pessoas começaram a atrelar o nome para a comunidade carente. Vamos cair em desuso isso. Comunidade carente, você é carente de quê? De amor, de abraço, de afeto? Da onde vem essa questão da carência em ver a pessoa periférica como um carente? Não. E aí vem favela. Perdemos um El, mas ainda assim estavam dialogando, direcionando estereótipos para esse espaço, como se ainda estivéssemos lá no final do século XIX. E hoje a gente tem a questão de periferias, espaços periféricos, áreas conflagradas. E aí, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, por que tem tantas favelas? Por que tem tantas pessoas nesses espaços? Por que os morros, né, estão ocupados por tantas pessoas? E aí eu falo, você quer ouvir a história das nossas periferias a partir de qual olhar? O que aconteceu com a gente quando deram como extinta a escravidão? Para onde foram alocados aquelas mais de 4 milhões de pessoas que ingressaram, né, como escravizadas ao longo de mais de 398 anos? Então, teríamos que pensar nas políticas, teríamos que pensar em tudo que foi desenhado pensando na emancipação desse povo que aqui, né, que são os meus ancestrais, aqui começaram a atuar, né, de maneira compulsória. Pode avançar um slide. E aí eu avanço mais um guarda-chuva. Vocês estão percebendo que eu amo guarda-chuva, porque ele abarca. Eu uso o guarda-chuva não no intuito de fugir, de me proteger, mas para mostrar um leque de oportunidades, de informações que estão atreladas a eles. Então, quando eu penso na questão da inclusão, né, na inclusão de gênero e na inclusão social, eu tenho que me indagar. Com quem aprendemos isso? Para que eu aprendo isso? Quando eu preciso trabalhar isso e como? E dentro dessa minha umbrella, eu tenho leis.
eu tenho políticas de ações afirmativas, eu tenho narrativas, eu tenho a questão do senso de justiça social, eu tenho a resistência. E eu também entro com a postura do letramento racial crítico, que dialoga constantemente com todas essas pontas. Então, quando eu penso no meu aluno, no chão de sala de aula, de uma língua adicional, que como a participante anterior falou, né, que era visto até então como uma língua de prestígio, eu também mostro para esse meu aluno que está naquele chão periférico que ele também pode acessar esse espaço, que ele pode ter essa possibilidade, essa escolha. E é isso que a gente tenta alavancar ao longo de toda a prática. Pode avançar o slide. A partir de tudo isso, eu consegui desenvolver a minha pesquisa do mestrado, que foi Can We Favelados Speak English? O título da minha dissertação do mestrado, eu precisava trazer algo que falasse, que valorizasse a questão das narrativas, que eu transformasse realmente aquilo que me era familiar em estranho, e que principalmente dialogasse com, já que as minhas narrativas também foram usadas de costura, né, para tentar trazer as justificativas, as motivações para essa pesquisa, então eu precisava trazer um título que falasse por mim e por todas aquelas vozes que estavam atreladas à minha costura acadêmica. Pode avançar um slide. E, claro, por falar de narrativas, por falar de histórias, de vozes, eu também não tinha como abrir mão de falar da Conceição Evaristo, porque a Conceição Evaristo, ela nos ensinou e nos ensina a trazer as escrevivências como parte da nossa construção também acadêmica. Eu não posso mais descartar isso. E da mesma forma que hoje você está naquele chão de sala com aquele aluno, fazendo o processo de construção do conhecimento dele em língua adicional, a escrevivência que esse aluno te traz, ela precisa ser valorizada nesse processo também. Isso também é uma forma de escuta, isso também é uma forma de tirá-lo do ponto de invisibilidade. Pode avançar um slide. Aqui é um recorte, né? Caso vocês queiram depois consultar minha dissertação, ela já está disponível. Ela traz um marco costurando toda a história da cidade, trazendo costuras com as favelas que eu pesquisei, que no caso foi o Complexo do Alemão e o Complexo da Maré, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, um resumo sobre, para vocês se situarem de que espaços são esses que eu estou falando. Pode avançar, por favor. E aqui é o momento que eu falo. É um ponto que eu sempre gosto de falar. Aquilo que o Google Earth não mostra para vocês é o que eu tentei fazer na minha dissertação. Foi buscar vocês na porta dessas minhas duas favelas, pela mão, e levar vocês para dentro dessas minhas favelas. Então, eu uso o termo favela porque é meu espaço de fala, é onde eu me sinto confortável, mas vocês podem, não uso de maneira pejorativa, como sempre aplicaram as favelas, né? Mas é porque é assim que eu me sinto representada. Então, aqui é um recorte. De um lado esquerdo, né, tem o Complexo da Maré, que é composto são 16 favelas, e o Complexo do Alemão, do outro lado. Eles estão geograficamente localizados, assim, próximos, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que o que separa eles, no caso, é a Avenida Brasil, porém são realidades, são características diferentes. Por que eu gosto de trazer sempre um pouquinho do recorte desses dois espaços, que é o espaço meu de pesquisa, de campo, o espaço que eu cresci, é onde eu ganhei minhas motivações para poder estar aqui hoje? Porque eu não tenho como colocar as favelas sempre no mesmo balde. Eu não posso dizer que o Complexo do Alemão é igual ao Complexo da Maré. Eu não posso dizer que todo periférico é igual. E também eu não posso dizer que os meus alunos do Complexo do Alemão são iguais aos meus alunos do Complexo da Maré. São histórias, são narrativas, são escrevivências diferentes, mas
que eles têm como ponto comum, que foi o caso da minha pesquisa, em que o Complexo do Alemão abarca a primeira escola pública municipal bilíngue e o Complexo da Maré abarca a última escola implementada do programa bilíngue dentro da nossa rede municipal do Rio, português e inglês. O Alemão tem, no último censo, ele estava em torno de mais de 60 mil habitantes e a Maré mais de 140 mil habitantes, né? Então, assim, o que eu tenho de diferença também é a questão de como foi a forma de ocupação desses espaços. Majoritariamente, o Complexo do Alemão ele foi ocupado por pessoas vindas do interior do Rio de Janeiro e algumas cidades do Nordeste. Já o Complexo da Maré, majoritariamente pessoas vindas do Nordeste e também no processo, na década de 50 e de 60, quando passou o processo de retirar famílias da área central da cidade do Rio, muitas famílias tiveram que migrar para essas localidades que ficavam assim meio termo, próxima à região central do Rio de Janeiro, já que todos eram do campo de trabalho, e também não, digamos assim, mas também não ocupando esses espaços que ainda é visto como espaços de prestígio, de turismo, e que não abarcava na cidade elas estarem ali, entendeu? Então, nós passamos por esse processo de digamos assim, de aumento da população favelada, principalmente final dos anos 50 para 60. Pode avançar o slide. E aí, quando você atua nas periferias, quem ainda não teve essa oportunidade, acho válido tentar. Acho válido também mergulhar nessa fonte. É importante, porque para a gente dizer hoje, eu não curto trabalhar em periferias, você tem que ter passado pelo processo, você tem que ter tentado mergulhar naquela realidade. E digo, muitas vezes o professor ele acaba subjugando aquele aluno, ele acaba a partir de impressões, a partir de crenças, de valores que ele carregou e que ele foi ensinado ao longo da vida. E como desconstruir isso? É importante. Então, a desconstrução vem a partir do momento em que você consegue alcançar histórias em que seus ouvidos não foram educados para ouvir. Então, quando você se permite, quando você acaba ingressando no espaço, seja por um projeto social, seja atuando, né, na rede pública de ensino, ou até na rede privada, mas dentro de espaços periféricos, você consegue entender um mundo que não nos foi apresentado ao longo da nossa vida, muitas vezes. E é importante, independente da região do país que você esteja, porque se vocês não lembram, nós passamos por uma pandemia e a pandemia de Covid-19, ela fez com que as famílias passassem por esse processo. Eu tive alunos do Complexo do Alemão que foram morar na Zona Oeste do Rio, eu tive alunos que voltaram para o Nordeste e estão retornando agora para a cidade do Rio. Então, entendam toda a ginástica, todo o movimento. Então, esse aluno que muitas vezes foi meu aluno lá na periferia, ele pode estar sendo seu aluno aí no Nordeste, ele pode estar sendo seu aluno aí no Sul. E aí, como você vai receber esse meu aluno? Com toda a bagagem de vivências que ele trouxe daqui desse chão periférico. A gente está disposto a lidar? Como você vai fazer para se desconstruir, para realmente realizar a inclusão desse menino, dessa menina, desse adolescente, desse estudante nesse espaço? Pode avançar. E eu tenho esse recorte. Aqui a Marielle Franco, oriunda da Maré, também amiga minha de infância, sim, foi minha catequista na época, na Nossa Senhora dos Navegantes, tive acesso, sim, e ela é nossa maior representante de voz, de fala, para um sistema excludente. E esse recorte aqui
do Louro, ele representa ainda nos tempos atuais o que acontece nos nossos espaços de sala, né? A gente constantemente tem sido atravessado por questões de discriminações de classe, de cor, de etnia, de sexo, de gênero, orientação sexual, capacidade físico-mental. E aí, isso não é uma coisa que vem só extramuro, isso tem acontecido ali, na nossa cara. E aí compete o quê? Como a nossa escola, né, ela pode estar pensando nesses efeitos de como isso vai impactar diretamente, né, na vida desse meu aluno, qual vai ser a lembrança que esse aluno vai ter da vida escolar. E é aonde nós, professores, precisamos ter a cautela, a sensibilidade de perceber que o nosso discurso, a nossa fala, o nosso olhar e muitas vezes a nossa expressão corporal denuncia muito daquilo que a gente tem de preconceitos. Pode avançar. No próximo slide, eu trouxe pontos que eu acho interessante quando nós pensamos em inclusão, quando nós pensamos inclusão nos espaços plurais, nas representatividades e principalmente na equidade de acesso. Não adianta eu somente dar o acesso, oportunizar. Ele precisa ser eu preciso ver essa equidade de acesso. Então, a afetividade que eu demonstro com o meu aluno branco, eu preciso demonstrar de forma igual para o meu aluno preto. A mesma afetividade, cuidado, trato e olhar que eu tenho com minha aluna, eu também preciso ter com o meu aluno. E eu preciso abraçar também essas famílias que chegam até o meu espaço e compreender as movimentações familiares. E nessa hora, enquanto professor, eu preciso saber olhar para essas famílias, abrindo mão de preconceitos que foram culturalmente desenhados e enraizados dentro da minha educação. Então, por isso que a gente precisa se apegar também aos documentos oficiais e legislações vigentes, precisamos estar sempre lendo isso, sempre atento e saber como são usados nos espaços escolares. Curso de formação docente, aqui, esse momento que a gente está, ELT Week, é uma formação continuada, está sendo uma formação continuada para muitos em serviço e é essencial. Por quê? Vocês estão costurando perspectivas interdisciplinares, contextualização históricas e estudos críticos. E isso conta muito. Análise de livros e materiais didáticos. Gente, precisamos ter esse olhar crítico. Precisamos ser leitores críticos quando a gente faz as escolhas dos materiais para poder estar atuando com esse meu aluno. Não adianta na minha aula de inglês, como eu sempre utilizo esse exemplo, minha turma de educação infantil, eu estou ensinando a questão do tempo. Não adianta eu falar para o meu aluno e ficar ensinando snow, snow, snowing aqui no Rio de Janeiro. Não tem isso no Rio de Janeiro. Como eu posso trabalhar isso? Eu posso trazer para ele que existe sim essa possibilidade em outros espaços, mas eu também posso trazer a realidade dele. Aluno, o que sua mãe faz quando está raining? E o aluno traz para mim no chão da sala, professora, quando está raining, a minha mãe tem que colocar os baldes porque tem vazamento na casa. E quando está sunny, minha mãe bota a roupa para estender na laje. E aí eu, no chão da sala, eu vou falar para o aluno que eu não vou aceitar aquele exemplo dele porque não dialoga com o material que eu trouxe? Não. Eu vou abraçar isso. E a partir daquilo ali eu vou construir, vou dar voz a outras crianças, porque eu vou criar um espaço confortável e seguro para que ele possa se manifestar. Então, por exemplo, não adianta, na minha realidade hoje, eu não posso chegar para o aluno e falar, abre a janela e vamos olhar o tempo. Tem aluno meu que não tem janela em casa. Então, qual é a realidade desse meu aluno? É ir na laje? É ir no quintal? Então, vamos para o quintal. Vamos para o quintal da escola. Entendeu? Vamos ver como acontece. Entendeu? E por aí vai. Pode avançar. Quando a
gente pensa em propostas, né, dentro da nossa prática, nesses espaços periféricos, isso aqui são alguns pontos, né, de encaminhamentos que eu sempre levo em consideração quando eu vou desenhar esse planejamento, quando eu vou pensar numa atividade, quando eu vou pensar em como alcançar esse meu aluno, como trazer essa comunidade escolar para dentro, né, da minha realidade ali. A sensibilização e a contextualização do tema, isso é extremamente importante. Não adianta eu chegar aqui hoje e falar assim, vamos tratar Bell Hooks, e não buscar saber a historicidade, não buscar em qual ponto eu quero alcançar, quais são as temáticas que ela abarca, que dialoga com aquela necessidade que eu estou vendo ali naquele campo. Valorização territorial. É importante ensinar o aluno a olhar para o seu território. No caso lá da Maré, que é a minha realidade, que eu cresci, são 16 favelas. Eu morava em uma dessas favelas, só que eu cresci não andando, não atravessando em muitos outros espaços lá. Porque quando eu penso na questão do mapa dali da favela, do Complexo da Maré, tem espaços que eu não conhecia, que eu não andava. Por quê? Foi criado dentro do que era vendido, falado pelas pessoas, que não eram não poderia andar, não seria interessante ir até lá. Por que não seria? E aí, quando eu comecei a buscar dos meus alunos, olha, final de semana, aonde é que você faz o lanche da tarde? Ah, eu vou na lanchonete do seu João. Aonde fica? Lá no Parque União. Beleza. Então, assim, valorizar esse território desse aluno para fazer parte, sim, do planejamento. Não adianta eu chegar para esse meu aluno e falar assim, vamos lá no McDonald's. Não tem McDonald's ali naquela parte específica onde meu aluno mora na Maré. E tem alunos meus que ainda não tiveram oportunidade nem de ingressar num shopping. Então, como é que eu faço para incluir? Eu posso usar, sim, o que ele traz de bagagem. Ele come um hambúrguer lá, dentro do espaço periférico dele. Pode não ser igual ao que a gente consome fora, né, extramuro da favela, mas isso não significa que eu não posso dizer para o aluno que ele nunca experimentou um hambúrguer, porque não é da marca que eu conheço. Não, eu vou abarcar isso. Texto base, é importante ter embasamento, é importante trazer esse olhar crítico, já começar a trabalhar nos nossos alunos, esse olhar para a questão de indagar, de pensar que todas aquelas experiências também podem ser vistas como pesquisa, tá? Desenvolvimento é tudo aquilo que você consegue costurar ao longo do momento que você está aplicando essa proposta. O produto final. Quando eu penso em produto final, são os possíveis resultados, o que eu espero de informação, né, conter ali. E é importante também vocês anotarem os detalhes dos resultados observados. O que vocês perceberam não só que aconteceu com o aluno ali na sua aula de língua adicional, mas também o que trouxe de impacto no convívio dele também nas demais disciplinas, né? No dia a dia dele no território. Isso conta muito, tá? Para que a gente possa avançar. Próximo slide. E aqui eu vou trazer uns recortes para vocês de trajetórias e muitas narrativas, né, ao longo desse tempo, para vocês entenderem melhor essas costuras. Pode avançar, por gentileza. Trabalhar a autonomia dos alunos é um ponto extremamente importante dentro desse campo. No caso dos meus alunos, né, do meu espaço de fala hoje, que são as periferias, né, não só ali no Complexo do Alemão, no Complexo da Maré, mas também aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que também é um espaço periférico, né, independente do grupamento desse aluno, do segmento de ensino desse aluno, é importante isso. As ações, por exemplo, aí nessa atividade, uma mudança na logística da sala impacta diretamente em como eles se olham, como eles conversam, como eles dialogam, como eles trocam. Então, é importante isso, trabalhar essa autonomia deles, saber dar esse espaço de potência para eles. Pode avançar. Depois, eu posso também, dentro dessa costura, a questão do protagonismo desses alunos.
né? Muitas vezes o aluno ele traz para você um recorte, alguma coisa. Olha, professora, eu desenvolvi isso aqui. Então, assim, por que não colocar on the spot as coisas boas que ele traz, né? Trazer esse protagonismo dele. A gente tem muito essa necessidade de trabalhar a questão da autoestima desse aluno. Só que para eu trabalhar a autoestima desse aluno, eu preciso também dar o espaço de protagonismo para ele. Entendeu? Eu preciso, não é permitir, que eu sou mediadora ali, eu sou facilitadora, não é o meu papel permitir, mas eu preciso deixá-lo confortável para que ele sinta que ele pode fazer isso, que ele pode ser protagonista da sua história, das suas narrativas, das suas escrevivências. Então, apostar nisso é importante, ensiná-los também a importância de mostrar também para o mundo aquilo que eles estão produzindo. Pode avançar. O empoderamento. Aqui é um projeto social aqui perto da minha casa que eu, no ano passado, eu comecei a tirar da gaveta, né? Porque eu passei por uma situação. Eu fui na clínica da família tomar vacina e quando eu saí dessa clínica da família, eu percebi que essas pessoas que estão aí na foto estavam muito tempo paradas, sentadas na porta. E eu não entendi o porquê. Eu, como uma pesquisadora, uma pessoa curiosa, eu fui perguntar. E eu falei, o que está acontecendo? Vocês estão precisando de alguma coisa? E aí eles falaram que estavam ali esperando alguém conhecido passar que pudesse mostrar qual era a van, o ônibus que eles poderiam pegar para ir para casa, porque eles não conseguiam ler o enunciado, né, o letreiro do ônibus com itinerário. E nem quando, exemplo, a van anunciava o nome do bairro, Sepitiba, Guaratiba, Campo Grande, eles não conseguiam fazer o link. E aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vocês têm um tempinho à noite, que é o único horário que eu tenho de espaço, a gente usa esse espaço aqui da Associação dos Moradores, que é em frente à clínica, e vamos tentar, pelo menos, começar o principal, trazer o seu protagonismo identitário, o seu lugar de mundo, o seu espaço. E aí eu comecei a utilizar de métodos para aproximá-los, né, dessa realidade e tudo, empoderá-los de que era possível avançar. E isso eu faço não só na língua materna, mas também faço em língua adicional com as pessoas aqui do meu bairro. Pode avançar. E com os meus alunos da rede. E aí vem a questão do reconhecimento. Esse aluno, ele conseguiu, né, em uma semana, reconhecer e escrever o nome dele. Vocês vão falar assim, poxa, escrever o nome é mole. Não, não é mole. Não é mole escrever o nome. Não é mole você, depois de, no caso de anos, você olhar e falar assim, gente, eu existo, eu consigo exercer a minha cidadania. Esse aluno, ele não conseguia, ele tinha até vergonha de votar, porque ele não queria utilizar, né, a digital, já que ele não conseguia escrever o nome. E ele tinha dificuldade, porque ele falou, eu não pude nem ter a chance de reconhecer a minha filha no cartório, que eu não sabia escrever. Hoje eu consigo olhar para o nome da minha filha e reconhecer que aquele nome que eu sonhava, que eu só não sabia escrever, eu sabia falar, mas não sabia escrever, eu consigo dizer com toda a força o que eu quero e consigo unificar. Então, eu utilizei das vivências desse aluno para poder alcançá-lo, para fazer com que ele se sentisse parte daquela construção. Pode avançar. Pertencimento. Aí nessa foto é a casa onde eu cresci, no Complexo da Maré, na Rua Praia de Inhaúma 263, 21042130. Se você jogar esse CEP no Google Earth, você não vai conseguir, vai parar, vai travar, vai ficar embaçado. Então, por isso que eu falo com vocês, quando eu venho apresentar as periferias, o intuito é mostrar aquilo que não apresentam, que nem o satélite alcança. Então, essa é a casa que eu cresci, no Complexo da Maré, numa área conflagrada, periférica, e me senti motivada a pesquisar
mais sobre esse meu espaço. Então, eu fiz cursos ao longo desse tempo também, né? Quando as favelas pesquisam e trazendo essa visão, né, de teorias insurgentes, que é o que eu tenho feito nessa costura toda, não só de tratar as periferias, mas também as relações étnico-raciais e as questões de gênero, que é o meu expertise. Pode avançar. Aqui, práticas emancipatórias. Não basta só eu pensar em justiça social, não basta só eu pensar em cumprir com as ações afirmativas, né? A força de lei. Eu também preciso pensar em práticas emancipatórias. Então, por exemplo, quando eu estou aqui nesse momento falando para não sei quantas pessoas, né, desse Brasilzão e até fora dele, eu preciso entender que hoje eu, enquanto mulher preta periférica e mãe solo, que me coloca, né, eu falo, quanto mais identidades eu acumulo, mais a sociedade tenta nos marginalizar. Então, quando eu chego num espaço onde eu assumo as minhas identidades, vocês estão vendo aí eu na palestra com a minha filha, entendeu? Em espaços que até então não nos aceitavam, entendeu? Estar ali, de olhar assim, ué, você está fazendo o que aqui, né? E dar voz a outras vozes também que antes estavam na invisibilidade, isso são práticas emancipatórias. Então, na minha percepção, quando vocês, por exemplo, estão aqui hoje me ouvindo, trazendo perguntas, olhando, percebendo, eu utilizando desse recurso para alcançar inúmeros ouvidos, né, inúmeras identidades, eu também estou fazendo uma prática emancipatória, porque eu estou falando dessas outras vozes que me acompanham nessa bagagem. Entendeu? Então, isso são práticas emancipatórias também. Pode avançar. O Lázaro Ramos, ele traz um recorte de fala que eu sempre acho interessante. E como eu trabalho com educação infantil, Fundi 1, Fundi 2, as minhas vivências com a minha filha e tudo, ele fala, um brinquedo é também um ensinamento de valores e convivência. Então, a partir desse olhar, eu compreendi que isso precisava estar vivo dentro do meu espaço de sala, de chão de sala, de troca, mesmo não sendo num espaço escolar, né, para alcançar as pessoas. Pode avançar. E aí, eu comecei a criar o que a gente chama, eu falo que esse aqui é o meu altar étnico-racial, né? Esse espaço eu carrego numa mala, para cima e para baixo, e estou sempre atualizando, onde ali eu coloco elementos que fundamentam e também me auxiliam nas costuras, né, das minhas narrativas, das minhas escrevivências. Então, vocês vão ter acesso não só na minha parte, né, privada da história da minha família, para poder tentar trazer para vocês, né, tentar dialogar com vocês o quanto isso traz de impacto nas pesquisas e o quanto é importante ouvir, né, saber ouvir essas histórias que os nossos alunos trazem, como muitas vezes as histórias se cruzam, né? A valorização do que o aluno traz de produção também, todas as possibilidades, os brinquedos que a gente utiliza, o pensar como aquele brinquedo ele não pode estar ali simplesmente por estar, tem que fazer um sentido dele estar ali. E isso eu utilizo de dinâmica dentro do meu espaço de trabalho. Então, pode avançar, por favor. Aqui é um exemplo. Eu fiz um trabalho de conscientização num espaço que estava tendo muitas questões de crimes de racismo mesmo, e de injúria racial. Então, eu fiz um trabalho com os responsáveis dos alunos, né? Um trabalho não só de conscientização, mas de desconstrução. E também embarquei na contação de história para poder trazer assuntos que são cortantes, mas que eu conseguisse falar dentro daquela faixa etária do aluno. Então, a contação de história, ela me auxilia nisso. Essa troca, esse momento ali é importante. Então, a semente que eu consigo
trabalhar com o responsável, quem cuida desse aluno, eu também consigo trabalhar com o estudante também. Só que eu não posso endereçar a mesma metodologia para todos. Eu posso utilizar um pouquinho de cada e adaptar a realidade que vai fazer esse aluno me compreender. Pode avançar. Aqui. Você, dentro dessa prática, é importante você também dar o protagonismo para o aluno. Vocês estão vendo ali o aluno do meu lado? Eu falei, você tem como estar participando dessa história, além de estar como ouvinte dessa história, você pode estar contribuindo. E aí ele falou, o que eu posso fazer? Olha só, vai ter alguns momentos que você perceber na contação de história que entre essas questões da minha ancestralidade, você pode apresentar esse quadro da capoeira. E o outro aluno que está no fundo, ele estava com chocalho. Então, toda vez que eu precisava chamar a atenção da turma para um momento importante naquela contação de história, ou um momento clímax, eu sinalizava e esse aluno, ele naturalmente tocava o chocalho. Então, ele usava de um instrumento que era utilizado também na capoeira, que faz parte da contação da minha ancestralidade, como parte de elementos que fundamentam a minha contação de história. E dali, dentro da língua adicional, eu consigo trabalhar isso também, né, valorizando não só em língua materna, mas também em língua adicional com os alunos. E eles também conseguem estar entrando, né, dentro do campo de construção, né, desse conhecimento, dessa língua, mas também não deixando de valorizar o que ele traz de bagagem da língua materna. Pode avançar. Aqui com os pais, eu trouxe artigos, né, meus, de movimentos que eu participo com a minha filha, de empoderamento, né, de menina preta, de trabalhar já desde digamos assim, de pequena, essa questão dela poder chegar nos espaços e não ter que digamos assim, assumir posturas para ser somente socialmente, digamos assim, aceita, e sim ela trazer ali o seu olhar, seu protagonismo e dizer que ela tem sim a possibilidade de ocupar aquele espaço. Então, as minhas aulas de língua adicional, especificamente em língua inglesa, ela não é língua pela língua. Eu ali trabalho questões que são essenciais nessa formação dela, da pessoa, do aluno, do estudante, dentro de uma sociedade que ainda pesa, né, a questão do status social, que ainda pesa a questão de não dialoga com aquilo que eu aprendi, então te exclui. Você não precisa dizer a palavra estou te excluindo. A sua atitude revela e denuncia muito mais. Então, como fazer com que esse aluno consiga se reafirmar dentro desses espaços? Pode avançar. Aqui, esse livro é uma professora amiga minha da rede, a professora Priscila Cruz. Ela escreveu um livro chamado Luana, a Menina que Sabia Voar. E esse livro, ela desenhou, pode avançar, a partir de vivências dentro da nossa realidade, né, de espaços periféricos e tudo, mas que tocavam em temáticas relacionadas, né, ao desenvolvimento dessas crianças em preservação ambiental, o respeito às diferenças, o empoderamento feminino, questões de violência urbana, o respeito à vida. Então, numa contação de história, né, num livro que mesmo que ele tenha 5, 2 páginas, que ele pode não ter nada escrito, ele pode ter só a imagem, mas você consegue sim fazer daquilo um instrumento de alcance para inúmeras vidas. E é o que a gente tenta fazer. Pode avançar. Nesse livro da Luana, A Menina que Sabia Voar, uma das possibilidades que eu trouxe, né, dentro do meu ambiente, né, de chão de sala, foi apresentar esse livro, né, com questões, digamos, do aspecto de vulnerabilidade social, tá? Que estão presentes no cotidiano escolar desses meus alunos, né, muitas vezes periféricos, e utilizei como instrumento a literatura, né, infanto-juvenil. E aí eu consegui, a partir dessa leitura, apontar múltiplas identidades, né, que estão presentes nesse nosso contexto, não só no público, mas também na esfera privada. Então,
Como eu falei para vocês lá no início da conversa, o meu aluno da pública, hoje ele também pode estar na escola privada, e o meu aluno da privada, ele também pode estar na escola pública. Então, como acolher, como empoderar, como criar práticas emancipatórias para que o ensino, né, no caso, a construção desse conhecimento em língua adicional aconteça de maneira efetiva, mas que não deixe traumas para esse aluno. Pode avançar. Aqui, em julho, nós recebemos na nossa rede a visita da Lauren, né? Ela é nigeriana e ela estuda em Harvard. E aí, no período de férias, ela esteve no Brasil, né, especificamente no Rio, para poder trazer um pouquinho das partilhas das suas vivências e tal, de um espaço de vulnerabilidade, de um espaço de exclusão, até o momento de práticas emancipatórias. E eu falei até com ela, eu falei, olha, eu consegui compreender a história da Nigéria em 5 minutos de conversa. Porque eu falei com ela, nos meus livros de história, de geografia, da vida toda, o recorte era muito pequeno, se bobear uma linha ali explicando o que era isso. Então, foi interessante ela utilizar de histórias do povo dela para poder alcançar os nossos alunos, mergulhá-los naquela cultura, né? Que ali a gente trouxe lições de respeito, a gente trouxe lições e ela conversando com eles em inglês, então os alunos puderam perceber, né, esse inglês global, esse inglês também afrocentrado, que é o que a gente tem batido tanto na tecla de dar acesso a eles, né, tanto os nossos alunos periféricos. E aqui, juntamente, né, com isso, como eu falei com vocês, fundamentação. Aqui é a lista de pessoas, né, que eu sempre abraço, né, quando eu penso nas minhas costuras, quando eu penso em estar aqui para falar com vocês. Não só minhas narrativas dialogando com a teoria que todas essas pessoas maravilhosas, eu até me incluo nisso também, tem ali, ó, Gláucia Moraes, né, que a gente também ostenta isso, mas todas essas pessoas são, digamos assim, importantes na minha vida, não só nessa construção, né, do campo de teoria, mas também enquanto elas trouxeram impactos, né, para o que a gente tem de alcance hoje. Então, eu sou grata por isso. Ali também tem minha orientadora, a professora Janaína Cardoso, que foi a primeira mulher preta a ocupar o cargo de diretora do Instituto de Letras da UERJ. E isso agora, 2019. Então, para vocês perceberem o quanto práticas emancipatórias se faz necessário para que as pessoas possam ganhar voz também. E no próximo slide, vocês estão vendo como trabalhar autoestima positivada, né? Pode passar o próximo. Aqui eu trouxe recortes, né, de vivências, né, que me colocam nessa posição de tentar trabalhar a autoestima desse aluno também nesse processo, né, de não só de construção, né, dessa língua adicional, mas também daquilo que ele tem, né? Como eu estou sempre batendo nessa tecla, daquilo que ele traz de história. Então, como essas identidades elas são tratadas nesses espaços? Como nós, professores, estamos tratando essas identidades? Né? Quando chega no nosso campo de sala, a gente com 34 alunos em sala. Como respirar isso? Né? E no próximo slide, além de pesquisa na rua e tal, eu tenho feito inúmeras parcerias. Então, uma das parcerias que eu consegui esse ano foi a OAB de Pernambuco, que me presenteou com uma cartilha, né? Eu estou no apoio porque eu também sou uma multiplicadora dessas questões de relações étnico-raciais. Então, essa minha cartilha depois eu vou mandar para o British Council, porque pode fazer a distribuição, né, gratuita para acesso. É importante para que vocês possam também tomar conhecimento do que não é mais aceito ser utilizado nos dias atuais. No próximo slide, vocês vão estar conhecendo aí um pouquinho, né, das áreas que eu toco, né, ao longo de todos esses anos e que vocês podem, né, caso queiram tirar dúvida, caso queiram fazer parceria, eu estou aqui à disposição e isso é muito importante.
E, claro, caso vocês tenham, né, dúvidas, queiram ter maiores esclarecimentos, queiram conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, eu estou à disposição, né, de todos vocês. De antemão, indo para o último slide agora, eu quero agradecer por esse espaço. Quero dizer para vocês que hoje aqui eu falo que eu estou com os mais de 60 mil moradores do Complexo do Alemão e os mais de 140 mil moradores da Maré, fora todas as pessoas de minhas ancestralidades e todos os professores que ocupam cada espaço desse nosso país, né, tentando de todas as formas apresentar, né, essa língua, de forma, digamos assim, essa língua como parte dessa construção, né, também social, já que é uma língua global também, e ao mesmo tempo a valorização dessas identidades, a valorização desses espaços, a valorização desses recortes, dessas escrevivências. Então, gratidão por isso e espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para a prática de vocês no chão de sala em espaços plurais. Thank you. De notas na língua inglesa entre escola pública e particular no Enem, por exemplo. Sim. O que não ouvi de novo? Fala de novo, desculpa. Tranquilo. O que os professores de língua inglesa podem fazer para diminuir a desigualdade entre nota de língua inglesa entre escola pública e particular no Enem, sendo que é tão importante, acesso à universidade. Sim. Claro. O primeiro ponto que eu acho interessante é no caso, nós, professores de língua adicional e os professores também das demais disciplinas, eles conseguirem também fazer, digamos assim, trazer para essa roda no chão de sala de aula, trabalhando essa questão das potencialidades do aluno, né? E não ficar sempre colocando aquela régua do tipo, você veio de escola pública, você não vai conseguir. Porque eu, como oriunda de escola pública, eu vejo que muitas das falas que eu alcancei ao longo da minha trajetória, muitas vezes vindo de professores, ainda se repetem nos tempos atuais. Então, e eu fico me perguntando, né, o que que a gente precisa fazer para que as nossas impressões não possam estar chancelando ali e limitando aquele aluno. Então, assim, da mesma forma que eu penso em estratégias interessantes, né, para o meu aluno que está lá na instituição privada, eu também posso pensar isso para os meus alunos da escola pública, né? Porque, assim, você crescer muitas vezes ouvindo que, olha, você não vai fazer uma boa prova, porque o seu inglês não é um inglês que todo mundo fala. Ou você até que aprende inglês, né? Você parece ser uma pessoa inteligente. Falas como essas, que às vezes a gente olha assim e fala assim: ah, gente, fala sério. Isso pesa em quê? Pesa muito. Você ali, com certeza, está usando uma régua daquilo que você traz, muitas vezes, da educação que você teve. E aí, se você é professor, você precisa ter também esse olhar de saber separar. Eu não posso, pelo fato de repente, quando eu estava naquele espaço enquanto estudante, eu não tive essa motivação, eu não tive esse olhar, não significa que eu vou reproduzir esses estereótipos, eu vou reproduzir essas marcas nos meus alunos que estão hoje. Então, o professor, principalmente de língua adicional, já que até então é sempre vista como a língua, né, de prestígio, aquilo que só os nobres podem ter acesso, e hoje, quando eu chego com essa pesquisa
e coloco as crianças, principalmente periféricas, como crianças que também têm essa possibilidade de aprender, e da mesma forma o docente tem a possibilidade de ensinar dentro desses espaços, eu também estou fazendo, eu estou rompendo com aquilo que fizeram a gente acreditar ao longo da vida toda, que não era possível. Então, muitas vezes, em atitudes simples, o professor chega no retorno das férias, pergunta às vezes o aluno como é que foi suas férias? O aluno fala, eu fui para a praça, brinquei, eu olhei meu irmão. Aí o professor fala assim, isso não foi férias. Aí fala assim, peraí que eu vou te trazer uma ideia, uma criatividade. Aí o professor fala assim, olha, nas minhas férias, eu fui para Disney, eu perdi o voo, mas assim, deu tudo certo no final. Então, assim, você não pode anular o que ele está trazendo para você. Pelo contrário, você precisa valorizar, né? Então, por que que eu não posso trocar também esse meu espaço de fala? Né? O que se requer para eu fazer isso? Então, às vezes o aluno não entende nem mesmo esse conceito, né? De férias, de... Não, o que você gostaria de ter feito durante o período, né, do recesso escolar que você não pôde fazer? Já muda de figura. Então, muitas vezes a gente também tem que se atentar que muitas das coisas que impedem os nossos alunos, né, e mostra principalmente essas desigualdades, que essas desigualdades também é questão de reparação histórica, tem tudo isso, que isso aí já é uma outra fala para um outro dia que eu posso trazer para vocês também, né, dessas desigualdades. Não teve emancipação dessas pessoas, né, é uma questão de historicidade também, né, o acesso à escola pública para a gente não aconteceu de maneira, tipo, com a equidade, por um público, né, no caso um povo, que majoritariamente descendem de pessoas escravizadas. Então, vocês precisam botar isso também na balança, né? Quem é esse aluno que eu estou ali na frente? Da onde vem esse aluno? Qual é a história dele? Entendeu? Então, infelizmente, as desigualdades, elas não são só micro, elas são macro. Só que elas afetam, né? Se a gente colocar pensando em ecossistemas, elas vão afetando dali do âmbito mais macro, que é ali de uma rede, de uma cidade, aí vai impactando na relação de professor-aluno com gestores, na relação de gestores com a comunidade escolar, até alcançar ali, né, de acordo com o modelo bioecológico da Bralf Banner, até alcançar lá embaixo o processo de ensino e aprendizagem. Então, eu acredito que muitas dessas curas poderiam vir pela mudança, né, pela virada de chave no nosso discurso também, enquanto professores que estão ali, em parar de botar nossa régua de não vai conseguir, já chancelar ali o fim daquele aluno. Eu acho que isso que conta também. Eu vejo que quando a gente também tem essa mudança, a gente consegue mudanças significativas. Claro, a gente não vai conseguir um pancadão assim, até porque eu falo, como é que a gente vai conseguir resolver 398 anos de escravidão em 20 anos de ações afirmativas? Entenderam? Então, assim, são coisas que a gente precisa que estão ali muito mais profundo do que a gente está vendo ali na nossa frente. Muito obrigada, Glaucia. Eu tenho mais uma pergunta, que é, você Uhum. pode falar um pouco sobre o que é necessário em termos de espaço, participantes, apoio para começar um projeto com alunos do terceiro ano, mas acho que válido para qualquer. Uhum. Então, todo qualquer projeto que a gente vai começar, seja no espaço escolar, seja extramuro que a gente fala, o primeiro ponto é você fazer esse mapeamento ali das reais necessidades, né? Um levantamento, é perceber, é observar, é realmente mergulhar no que aquele território está tentando mostrar para você. A partir disso, claro, é importante você trazer, sim, uma questão de avaliação diagnóstica de base, sim, para compreender. E o principal é você saber qual o problema que você quer tentar resolver com aquele seu projeto, né? Respeitando o ponto principal, o que esses alunos estão trazendo de bagagem. Porque não adianta eu pegar, por exemplo, o projeto social que eu tenho aqui na Zona Oeste, exemplo do Rio, eu não necessariamente significa que eu vou aplicar ali, ó, passo a passo com o meu aluno do Complexo da Maré. Então, eu preciso, sim, compreender, e só vou compreender isso
Não é simplesmente já começando o projeto e, como é que a gente fala? É, trocando a roda do carro com o carro andando. Não, eu preciso me planejar, eu preciso desenhar, eu preciso pensar nas possibilidades, nos riscos, do que pode dar certo, o que não pode dar certo, mas também eu preciso pensar como eu falei, né, naquela questão de proposta, o que pode estar impactando na vida daquele aluno, não só na minha questão de língua adicional, mas também nas outras disciplinas e em outras áreas da vida desse aluno. Entendeu? Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu observo muitas coisas. Foi observando o andar da minha filha que eu consegui perceber que ela tinha um problema na arcada dentária, que estava afetando a fala, estava afetando a postura dela. Então, assim, que eu comecei a fazer, ver artigos, investigar, trocar, falar com professores das universidades públicas, buscar saber se já tinha estudo, se não tinha. Então, é importante essa troca. Por que que eu trouxe esse exemplo? Porque não, o projeto, quando a gente pensa em projeto, não pode ser eu sozinha. Eu posso dar esse pontapé, mas eu também preciso estar ouvindo, disposta a ouvir outras pessoas. Eu também preciso estar disposta a ouvir essa comunidade escolar, né? Eu preciso estar disposta a ouvir quem cuida dessas crianças também. Trazer essas pessoas para, assim, perto da gente, para poder a gente ouvir, para a gente olhar nos olhos. Isso ainda pesa, entendeu? Nesse processo de construção. Como eu falei, o ambiente, né, seguro e o ambiente confortável, ele só vai ser construído, não por questões de recursos, de ter uma mesa perfeita, uma sala pintada, não. Eu posso ter tudo isso, mas acontece que, como vai ser a minha abordagem? Como vai ser a forma que eu escolhi para alcançar essas pessoas? Eu vou estar por aqui, olhando por cima, ou eu vou tentar chegar ali naquela mesma altura deles para poder compreender e mergulhar na real situação, entendeu? E por aí vai. Certo, muito obrigada, Gláucia. A gente não tem tempo para mais perguntas. Eu vou te agradecer, a palestra foi ótima. Obrigada também para todo mundo que participou hoje, o chat está super participativo. Para a galera que tem dúvidas sobre o certificado, se inscrevam no IoT Week, o link foi passado ali embaixo. No final do curso, a gente vai enviar uma pesquisa, vamos enviar também material que os palestrantes disponibilizarem e, claro, os certificados. É um certificado só, de 24 horas. E voltamos à tarde com a nossa programação, então a gente se vê de novo hoje às 4. A parte da tarde vai ser passada em 2 canais, então nesse que é o British Council Brasil vai ser traduzido, e no British Council Américas, que a gente vai colocar o link no chat também, o áudio original. Até mais, gente. Tchau.